Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso, então. E eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre bancos múltiplos, né? A gente ouve falar aí muito naturalmente dos bancos. A gente vê Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Então, o que seria esse banco múltiplo? Bom, todos esses bancos que eu falei agora há pouco, eles são considerados bancos múltiplos, que a gente tem que imaginar a seguinte situação. O banco múltiplo, ele é como se fosse uma carteira que existe dentro de uma instituição financeira, certo? E dentro dessa carteira, nós temos várias outras carteiras, que aí a gente vai entender como é que funciona cada uma delas e qual carteira a gente precisa ter para a gente ser considerado um banco múltiplo, beleza? Então, assim, as 6 principais carteiras que existem dentro de uma instituição financeira é a carteira de banco comercial, a carteira de banco de investimento, a carteira de banco de desenvolvimento, a carteira de sociedade de crédito imobiliário, a sociedade de arrendamento mercantil e a sociedade de crédito, financiamento e investimento. Beleza, vamos falar um pouquinho aqui de cada uma, né? Vou colocar umas características aqui embaixo de cada uma. Bom, um banco que ele tem uma carteira comercial, a primeira grande característica dele é que ele consegue captar recursos, ó, ele consegue captar recursos através de depósito à vista. Então, captar recursos, eu só vou colocar assim, depósito à vista, tá? E vocês coloquem aí através de depósito à vista. O que vem a ser o depósito à vista, pessoal? Depósito à vista é conta corrente. Beleza? Então, quando eu vou no banco, coloco meu dinheiro na conta corrente, isso é um depósito à vista. Então, o banco comercial ele pode captar esse tipo de recurso, depósito à vista. O que mais que um banco comercial pode fazer? Ele pode conceder crédito também, né? Geralmente de curto e médio prazo. Então, crédito de curto e médio prazo. Beleza? Eu não vou colocar todas as características do comercial aqui agora, que eu tenho um slide só com isso que eu vou passar daqui a pouco, tá? E o banco de investimento também. Eu vou colocar aqui o principal dele, ó. Ele pode captar recursos através de depósito a prazo. O que vem a ser o depósito a prazo? Ele, por exemplo, o principal que a gente tem é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quando eu vou aplicar no CDB, que é um produto de investimento, eu chego lá na instituição financeira e eu aplico nesse produto que na verdade é um passivo do banco, ou seja, é uma fonte de recurso do banco. Quando eu aplico no CDB, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para o banco. Aí o banco pega esse dinheiro emprestado e ele vai trabalhar esse dinheiro, vai emprestar para outras pessoas e vai começar a trabalhar em cima disso. Tá? Então isso é um depósito a prazo. Você tenta diferenciar assim, ó, depósito à vista, conta corrente. Eu tenho uma liquidez imediata, se eu quiser sacar ali naquele momento eu saco. Depósito a prazo, a gente pensa já num prazo maior, né? Então 30, 60, 90 dias que seja, não tem aquela liquidez imediata. Tá? A gente vai pensar dessa maneira para tentar diferenciar, apesar de que eu sei que o CDB eu posso resgatar ele a qualquer momento. Beleza. E aí a outra diferença, né, que a gente vai colocar aqui também é que esse tipo de carteira de banco de investimento, ela pode conceder crédito de médio e longo prazo. Tá? Então, crédito de médio e LP, né, e longo prazo. Beleza, tem mais características, tá? Eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas aqui também não cabe tudo, então eu quero passar a principal só de início, fazer essa introdução. O banco de desenvolvimento, se você tem uma carteira de banco de desenvolvimento dentro da sua instituição financeira, você é autorizado a fazer repasses do BNDES, né? BNDES, a gente sabe que ele é um órgão, geralmente ele concede crédito subsidiado, né? Ele tenta desenvolver as empresas. Né? Teve uma época aí no Brasil que a gente tinha o crédito subsidiado a empresas que eram direcionadas a determinados ramos, determinados setores. Né? Teve aquele momento lá da Petrobras, que inclusive depois deu rolo em relação a isso. Mas enfim, se eu tiver uma carteira de desenvolvimento, eu vou poder fazer repasses do BNDES. Beleza, tranquilo. Aí eu tenho a de sociedade de crédito imobiliário, então um banco que tem essa carteira, sabe o que ele pode ter? Ele pode ter poupança lá dentro, tá? Ele vai poder ter poupança. Então a gente sabe que todos esses bancos que eu falei no começo da aula, todos eles têm a carteira de crédito imobiliário, porque todos eles têm poupança, eu posso aplicar uma poupança lá. E isso é uma coisa importante, você sabia que o recurso da poupança
ele é usado para crédito imobiliário, exatamente. Então, quando a gente tem uma poupança crescente na economia, a gente necessariamente nós teremos mais recursos disponíveis para empréstimo imobiliário. Isso é importante, né? O momento que a gente vive hoje, uma taxa de juros baixa, uma Selic em 2%, isso faz com que o custo do crédito diminua no mercado como um todo, facilita as pessoas a pouparem, né? Facilita as pessoas a pegarem crédito no mercado, um juros mais barato, e aí o banco ele vai emprestar esse recurso proveniente dos depósitos que existem em poupança de outras pessoas, né? Ele trabalha com a poupança das pessoas. Perfeito. E aí a Sociedade de Arrendamento Mercantil, a SAM, né? Ela vai fazer aquele famoso leasing, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O leasing, ele é como se fosse, eu sempre gosto de relacionar ele a aluguel, tá? Porque daí você não confunde. Então, leasing, eu relaciono ele a aluguel. É como se fosse um contrato mesmo. Por exemplo, eu aluguei uma casa. Quando eu estou alugando a casa, eu estou pagando para a pessoa que é dona da casa pelo direito de usufruir da casa. Só que a casa não é minha, né? Então a casa continua sendo lá da dona, do dono, da dona que seja, né? E aí você trazendo isso para o banco, pensa assim, ó, quando eu faço um arrendamento mercantil, o banco ele vai lá, né? Deixa eu colocar aqui no quadro. O banco ele vai lá e ele compra uma casa, tá? Ele vai lá e faz um arrendamento nessa casa aqui. Aí o que ele diz? Ele fala, William, é o seguinte, a casa é minha, eu comprei. Só que eu vou deixar você morar nela lá, tá? Você pode ficar morando lá. Você pode usufruir, só que eu sou o dono. Então isso é o contrato de leasing, isso é o contrato de arrendamento mercantil. Beleza? Você tem um bem que na verdade não é seu, mas você é quem tem o usufruto, você usufrui desse bem. E aí no final da vida desse contrato, claro, você dependendo da maneira que você fez esse leasing, você vai ter a opção de compra. As pessoas já fazem o leasing pensando lá no final, depois que pagar todas as parcelas, elas comprarem a casa e aí a casa de fato é delas. Beleza? Aí eu tenho aqui a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, essa SCFI, que são as famosas financeiras, né? Já deve ter ouvido falar BV Financeira, Crefisa e por aí vai. Quando a gente vai lá comprar um carro, por exemplo, você chega lá na concessionária, tem várias financeiras disponíveis, né? Então o vendedor ele começa a falar, olha, eu tenho essa financeira aqui, ela oferece essa taxa de juros, essas condições de pagamento. Eu tenho essa outra financeira aqui que oferece essa taxa de juros e essa condição de pagamento. Então a financeira é isso, tá? O nome já diz, faz financiamento. Faz financiamento. Geralmente a gente faz financiamento. Pode ser em imóvel, pode ser em carro, né? O carro é o que a gente mais vê. Carro, moto e por aí vai. Então as famosas financeiras. Ok. Então um banco ele pode ter todas essas carteiras. Ele pode ter todas essas carteiras. Só que para ele ser considerado um banco múltiplo, ele não precisa ter todas. Ele precisa ter qual? Ele tem que ter no mínimo 2 carteiras. Obrigatoriamente, uma delas tem que ser ou a comercial ou a de investimento. Por isso que elas estão com cores diferentes aqui, tá? Elas são as principais. Então, ó, de novo, para eu ser considerado um banco múltiplo, quais carteiras eu devo ter? Bom, eu tenho que ter no mínimo, eu tenho que ter no mínimo 2. Obrigatoriamente uma delas tem que ser a comercial ou a de investimento. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver todas essas 4 carteiras aqui, ó, que está destacado em azul, eu não sou considerado banco múltiplo. Eu tenho no mínimo 2, mas eu não tenho nenhuma dessas outras. Não tenho nem a comercial, nem a de investimento. Agora, se eu tiver essas 4 e aí eu colocar mais a de investimento aqui, beleza, eu já sou banco múltiplo, porque eu já tenho no mínimo 2 e uma delas é a de investimento, né? Beleza, tranquilo. Então, isso daqui está respondido aqui nessa questão número 1, tá? Aí eu tenho outra questão também. Quando o banco ele vai lá divulgar o balanço dele, né, a gente sabe que a cada 3 meses é obrigatório ter uma demonstração financeira, numa sociedade anônima aberta. Então, a cada 3 meses ocorre demonstração de resultados. Quando o banco ele vai divulgar o resultado dele, ele vai divulgar o resultado separado para cada uma das carteiras? O que vocês acham? Não, né? Exatamente, resposta certa. Não. Ele vai divulgar um único balanço
para todas as carteiras. Beleza? Então ele faz uma demonstração financeira para todas as carteiras. Então imagina o quanto seria difícil. Eu vou lá entrar no balanço de um banco, eu vou ver o balanço só da carteira comercial, só da carteira de desenvolvimento. Ninguém ia entender nada. Então o único balanço é divulgado para todas as carteiras, porém, cada uma das carteiras aqui, ó, tem um CNPJ, tá? Isso daqui é importante também. Então, cada uma das carteiras tem um CNPJ. Beleza, gente. Aqui, ó, ainda tem a última pergunta, né? Por que os bancos comerciais são considerados instituições monetárias? Monetário vem de moeda, né? Então, por que são considerados instituições monetárias? Lembra que na aula lá do Banco Central que eu falei de política monetária, eu falei do depósito compulsório, que existe dentro dos bancos para evitar o efeito multiplicador do crédito. Quando um banco tem a carteira comercial, ele pode captar através de conta corrente. E a conta corrente ela é responsável por criação de moeda. Como assim, William? Ela é responsável pelo efeito multiplicador do crédito, que foi aquele efeito que eu fiz assim, ó. Uma pessoa ia lá, depositava 100 no banco, aí o banco ia lá e repassava 80 lá para a empresa pagava 80 ao fornecedor, aí o fornecedor pagava 80 aquela pessoa lá, né, que estava aqui no início, a pessoa deposita 80, depois ia para 64 e assim por diante. Tá? Esse esqueminha eu fiz naquela aula lá do Banco Central. Então a gente via que através de um único ponto inicial de pagamento, ou seja, um único pagamento inicial, a gente gerava vários. Isso é chamado a criação de moeda. Né? Eu tenho um efeito multiplicador do crédito. A partir de R$100 eu faço vários pagamentos no sistema. O sistema começa a ficar mais dinâmico, mais rápido, apesar de um único pagamento. Beleza? E por isso os bancos comerciais são considerados instituições monetárias, porque eles conseguem criar moeda através desse efeito, justamente porque eles captam através de conta corrente. Beleza? E os bancos comerciais, eles são considerados ainda a base do Sistema Monetário Nacional, tá? Então eles são considerados a base do Sistema Monetário Nacional. Beleza. Aí aqui, ó, eu falei para vocês que ia falar ainda das características principais, né, do banco comercial e do banco de investimento. Ó, banco comercial BC, banco de investimento BI. Beleza, eu já tinha falado isso. Ó, pode captar através de depósito à vista, conta corrente, era a principal diferença. Só que ele também pode captar através de depósito a prazo. Tá? Então, assim, apesar de ele ter essa diferença, porque aqui, ó, você vai ver que no banco de investimento ele só capta através de depósito a prazo. Então, quer dizer que é uma diferença. Um é só depósito a prazo, o outro pode a conta corrente também. Pode também o CDB. Tá? Então, essa é uma primeira diferença. Aí ele pode conceder crédito simples aqui, né? Por exemplo, cheque especial. Pode arrecadar tributos e tarifas e vai conceder um empréstimo lá de curto e médio prazo, igual eu tinha dito para vocês. O banco de investimento, ele pode administrar fundos de investimento. Fundos de investimento é recurso de terceiro. Eu ainda não cheguei nessa aula, mas eu vou te falar como é que funciona basicamente, tá? Quando você pega o seu dinheiro, você tem aqui seus R$100, e aí você quer dar para uma instituição financeira administrar, a instituição ela pode dizer, olha, William, eu administro um determinado fundo de investimento aqui, tá? Eu tenho um fundo de investimento aqui de renda fixa. Quando eu vou lá e dou esse dinheiro para a instituição financeira e ela aplica esse dinheiro nesse fundo, ela está fazendo o quê? Ó? Ela está fazendo uma gestão de recursos de terceiros. Esses R$100 não é do banco, ele não pode usar esse dinheiro para empréstimo para outras pessoas. Esses R$100 é meu. Eu dei para o banco para ele administrar. Então isso aí é uma gestão de recursos de terceiros. Beleza? Então, quando eu falar pode administrar fundo de investimento, quer dizer que ele pode fazer gestão de recursos de terceiros. Tranquilo? Pode fazer o underwriting. Underwriting, ele é o processo, você só vai anotar, porque eu não vou explicar ele agora, tem uma aula específica disso, tá? Ele é o processo de abertura de capital de uma empresa. Então, ele é o processo de abertura de capital de uma empresa. Quando uma sociedade anônima fechada quer emitir ações na bolsa, então ela vai lá e abre o capital dela. Como eu falei, não vou explicar agora, eu tenho uma aula específica disso, tá? Mas por enquanto você só anota o conceito.
Então, processo de abertura de capital de uma empresa. É aquele famoso IPO, Initial Public Offering, oferta pública inicial. Beleza. E aí pode prestar assessoria financeira aqui e concede empréstimo de médio e longo prazo. Tranquilo, né? Beleza, então a gente falou basicamente nessa aula aqui sobre as carteiras dos bancos. É importante saber tudo isso que eu passei aqui para vocês, tá? Sobre essa questão CNPJ, único balanço, tem que ter no mínimo 2. Saber como é que funciona cada uma das carteiras, isso é importante, tá? E também as principais características das duas principais carteiras, que é a comercial e a de investimento. Beleza, galera? Olha, fica esperto também no seguinte, banco de investimento gosta de aparecer em prova esse processo de underwriting, tá? E também de administrar fundo de investimento. Então é importante dar um asterisco aí nesses dois primeiros. Então beleza, eu aguardo vocês lá na próxima videoaula. Não perca seu tempo, vá direto lá para o próximo curso. Aguardo você lá.